Meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de Egito Antigo. Isso, vamos voltar a falar sobre o Egito Antigo, como já estávamos falando, certo? No nosso último vídeo, na nossa última aula, a gente falou sobre a questão do governo dos Ixos, o estabelecimento do Médio Império, né? Sufocando aquela estrutura do Antigo Império que estava decadente por todos aqueles motivos que a gente citou, que a gente falou. Os Ixos eles invadem a região do delta do Egito e se colocam como líderes, conquistam, né? Pela base da via militar, eles forçam a conquista e se tornam os novos faraós, né? Interessante a gente lembrar o seguinte: no governo Ixo ainda há o estabelecimento do título de faraó. Agora, os faraós que governavam durante o período Ixo, eles não eram faraós egípcios, eram faraós Ixos, certo? E é nesse período de faraó Ixos que o povo de Israel, procurando melhores condições, já que a situação de Israel não estava fácil, né, por seca, por fome, várias condições que a gente falou no outro vídeo, eles saem lá da região deles, vão para o Egito atrás de alimentos. É onde tem um estabelecimento dos povos hebreus dentro do Egito. Por serem povos de uma mesma origem, que seriam os povos semitas, certo? Ixos e hebreus, eles convivem numa boa dentro do Egito, certo? Numa boa. E sobre o governo dos Ixos? Vamos lá. Os Ixos eles fazem uma série de transformações, né? E adaptações e adequações dentro da estrutura do Egito Antigo. Um exemplo, para a guerra. Para a guerra eles estabelecem a inserção, olha, vê que massa, do carro de guerra. Oh, sim, o carro de guerra. Hoje a gente olha assim, né, carro de guerra, para a época é uma ferramenta trivial para se vencer um combate. Uma ferramenta para lá de importante para se vencer um combate na época. E isso era fundamental ao extremo. Quem queria vencer um carro de guerra era tremendo, certo? Então, como é a estrutura de um carro de guerra, né? Tem os cavalos na frente que vão puxando, aí tem os soldados atrás que vão no carro, né? Com a lança, com a espada, e quando passa pelos inimigos, certo? Então isso era fundamental, uma inovação técnica para a guerra. Os Ixos acrescentaram dentro do período faraônico, né? Deles, né? No Médio Império. Bom, aumento de tributos. Claro, né? Todo mundo quer ganhar mais isso aqui. Então, aumento de impostos. Uma coisa que os Ixos fizeram que isso não agrada, né? Ninguém que quando mexe com imposto, com o bolso da gente, a gente fica feliz. Então, os Ixos fizeram isso para, claro, primeiro, subsidiar o luxo. Quem não gostaria de viver no luxo faraônico, né? Dentro de todas essas situações que a gente já viveu, não é uma sociedade dentro do ouro, da prata, da riqueza. Quem não queria ostentar, né? Então os Ixos eles queriam lucrar mais, além de financiar essas estruturas de combate, né? Essas inovações técnicas que eles estão fazendo. Bom, então como é que acontece? O Médio Império é caracterizado por isso e um novo império para começar. Só começa-se quando se expulsa os Ixos. Então o novo império ele começa a partir do momento que o sul do Egito, no caso o Alto Egito, vocês lembram disso, né? Dessa divisão que a gente falou, né? O sul do Egito, eles lideram e organizam o movimento para a expulsão dos Ixos. É uma guerra muito violenta. Mas, por conta desses aumentos de tributos, ninguém gosta, certo? Ninguém se sente feliz com isso. Então, por uma batalha extremamente violenta, se expulsa os Ixos de dentro do Império Egípcio e se estabelece um novo império, que seria o Reino Novo ou o Novo Império, né? Como vocês queiram chamar. Interessante, porque quando se expulsa os Ixos, a primeira coisa que se faz é escravização dos hebreus, né? Aqueles povos estrangeiros que ficaram acusados de vocês financiaram e apoiaram o governo e o controle dos povos Ixos. Apoio não, apoio. Não, apoio. Então os hebreus eles ficaram caracterizados como se tivessem apoiado. O que não quer dizer, o que não é uma verdade, né? Melhor dizendo, não é uma verdade. Os hebreus eles foram atrás de sobrevivência, foram atrás de alimento, né? Quem estava no poder é os Ixos. Então, claro, os Ixos foram cordiais, receberam, ajudaram, né?
Claro que eles iam apoiar, né? Mas não quer dizer que eles tinham nada a ver com essa briga. Mas sabe como é, né? Tava no momento errado, na hora errada, deu errado. Os hebreus eles passam a ser escravizados, certo? Os egípcios, né, eles voltam a ser governados por um faraó egípcio, que é Amoses I, e esse estabelece o novo império. Interessante, certo? Sobre isso, uma coisa interessante, que a partir disto, a questão dos faraós, ela passa a ser muito controlada, por conta dessa questão. Então, a partir de agora, um faraó ele só ascende ao trono se de fato for provado que ele tem sangue divino. Como assim sangue divino? Para evitar esse problema com os ixos que tiveram. Então, sangue divino. Como é que eu provo que eu sou filho dos deuses de fato? Relações de incesto passam a ser muito comuns entre os faraós. Relações de incesto, sim. O faraó, certo? Geralmente, ele casava ou com a prima, ou, pasme, muitas vezes com a própria irmã, com alguma tia, para que aquela relação, fruto daquela relação, fruto daquele matrimônio, aquele casamento, a criança que nascesse dali fosse provado plenamente que ele tinha de fato sangue divino. Professor, que coisa terrível. Relações de incesto eram muito comuns no Egito Antigo. Certo, mas por que o faraó não podia casar com outra mulher? Sendo assim, o filho dele também não teria o sangue dele? Verdade, teria. Mas só que a gente tem que levar em consideração um fator. Naquela época existia exame de DNA? Não, né? Então, se não existia exame de DNA, não teria como se provar que, de fato, aquela criança é filho daquele faraó. Mas quando ele casa com a tia, quando ele casa com a prima, quando ele casa com a irmã, sabe que talvez, pode até, talvez, não ser filho dele. De fato, né? Ele pode ter sido, né, enfeitado a cabeça. De fato, pode até não ser filho dele, mas que é filho dela, é. Não tem como se negar isso, né? A barriga cresce. Você pode até negar uma paternidade, mas uma maternidade é muito complicado, não tem como. A barriga crescia, todo mundo via, então, olha, ninguém sabe se de fato é filho dele. Pressupõe-se que seja. Mas que é dela, todo mundo sabe. Todo mundo viu. Então era a garantia de que o sangue divino, o sangue real, ia correr nas veias daquela criança. Então o estabelecimento do incesto é uma coisa extremamente comum. Isso só foi agora? Não, sempre houve. Sempre houve. Desde que Menezes assumiu, isso era a relação que existia. Mas a partir de agora, essas relações incestuosas, elas passam a ser de fato regra estabelecida. Entendido, pessoal? Qualquer dúvida, já sabe, né? Deixa aqui que a gente responde com o maior prazer, a maior alegria do mundo. Tá bom? Bom, outra coisa que acontece durante o Reino Novo, né, o Novo Império, como vocês queiram chamar, anexação do reino de Kush. Kush, que era um reino africano, certo? Também muito rico, muito forte, muito poderoso. Em muitas coisas, muito parecido com o Egito, ele é anexado durante esse período. Para quem não sabe, Kush hoje seria a Etiópia, tá certo? Então, os Kushitas, ou Kush, como a gente chama, seria os etíopes, certo? Parte do que hoje é a Etiópia, seria o reino de Kush na antiguidade. Eles também são anexados pelo Egito. O novo império ele vem com toda essa perspectiva expansionista demais. Então a gente tem, além disso, novamente aquela preocupação em fazer as chamadas construções faraônicas para demonstrar poder. Um grande expoente disso é, sem sombra de dúvida, a dinastia dos faraós generais que vai existir. São os faraós, os Ramsés. Sobretudo, principalmente, Ramsés II, considerado até hoje talvez, muito provavelmente, o maior faraó de todos os tempos. Ramsés II, ele construiu cidades enormes. Entre elas, Per-Ramsés e Pitom. Há inclusive um registro disso, certo? No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 11, né? Quem, mesmo que não é da questão de fé, da religião, a gente também não pode negar que a Bíblia é um livro histórico. Ele foi construído numa historicidade. Então, claro, você crê na Bíblia, que bom. Você não crê, que bom também, certo? Analise como um documento histórico, porque é um documento antigo, certo? E lá se tem um registro da construção dessas cidades.
Êxodo capítulo 1, versículo 11, ele fala de Ramsés construindo essas duas cidades, né? Pé-Ramsés e Pitom. Foram só essas? Não, várias. Ele construiu várias cidades, certo? Várias e várias cidades mesmo. Essas talvez sejam as mais famosas, certo? Elas talvez sejam as mais conhecidas, as mais cheias do glamour, digamos assim. Tá certo? Bom, ainda sobre o Reino Novo. Durante o governo dos Ramsés, o Egito ele chegou no seu auge, certo? O Egito ele desenvolveu-se a um ponto que ele estava no auge do desenvolvimento da civilização. Os Ramsés eles levam o Egito ao ápice do seu poderio. Tanto é que hoje, quando se fala dos faraós, geralmente se lembram de três, né? Acho que são os mais conhecidos, né, de uma forma geral. A gente lembra muito da figura dos Ramsés, especialmente do Ramsés II, que ele é o mais conhecido porque é o que fez mais construções no Egito Antigo, ele liderou os exércitos para várias conquistas importantes, participou de várias batalhas, e o nome dele é quase que associado à questão faraônica, né? O outro a gente conhece de forma muito, lembra muito também o Tutankhamon, que é o faraó menino, que a gente vai falar dele já já, certo? Que a tumba dele foi encontrada praticamente lacrada, certo? Sem nada ter sido furtado ao longo dos anos, o que é um caso quase que exclusivo, certo? A tumba de Tutankhamon, que é aquela, talvez, a representação mais famosa do faraó, né? Tem aquela máscara mortuária de ouro bonitinha, certo? Bom, são dois famosíssimos. E o terceiro, que a gente lembra muito também, é Cleópatra, certo? Que a gente também vai falar dela no nosso próximo vídeo, certo? Cleópatra também ela é extremamente conhecida. Talvez esses três, eles sejam os faraós mais conhecidos. Agora, é claro, lembrando, né? Houveram vários e vários e vários e vários faraós, certo? Ok? E como é que o novo império ele vai ser conquistado, derrotado, né? Ao longo dos anos, ele vai ser conquistado por vários e vários e vários povos, paulatinamente, quase que não sai, ó. Bom, fiz uma relação aqui de alguns, certo? Século 7 a.C., os egípcios eles vão ser conquistados pelos assírios. Durante o governo de Ramsés, não, muito depois, certo? Só para vocês não pensarem, não se confundirem, certo? 525 a.C., conquistado pelos persas. Os persas eles também administram o Egito, certo? 332 a.C., conquistado por Alexandre, conhecido como O Grande, certo? O Grande, certo? Ele conquista o Egito, certo? Mesmo quando o Egito naquela época era uma província persa, né? Ele faz uma conquista dentro da conquista, né? Bom, em 30 a.C., conquistado pelos romanos. E aí passa a ser domínio romano, né, durante todo o período que vigorou o Império Romano. Depois que o Império Romano ele deixa de existir, o Egito ele já não existe mais a tradição faraônica, porque já tinham sido cristianizados, certo? O Egito foi cristianizado, depois ele é islamizado, né, pelas expansões árabes. Ok, pessoal, até aqui alguma dúvida? Eu espero que não, né? Muito bem, eu espero que não, espero que vocês tenham entendido tudo de forma extremamente clara, objetiva, que esse é o meu trabalho, esse é o meu papel, o meu empenho é esse, certo? Deixar para vocês as coisas mais claras que a luz. Tá ok, pessoal? Bom, então sobre a questão Tutankhamon, vamos lá, matar um pouco essa curiosidade sobre Tutankhamon. Tutankhamon, a tumba dele era uma tumba fechada, lacrada. E olha que Tutankhamon, ele é considerado já um faraó da linhagem pobre. Já do período que o novo império está em decadência ao extremo. Tutankhamon, ele era um faraó bem doentinho, certo? Ele é considerado faraó menino, ele assume o trono muito jovem, certo? Tutankhamon, certo? Ele assume, filho de Akhenaton, o pai dele, Akhenaton, é um cara interessante, porque ele tentou instituir no Egito uma espécie de monoteísmo. O pai de Tutankhamon, ele tentou fundir todos os deuses egípcios em uma única criatura, que seria o deus Amon-Ra, mas aí, durante o reinado de Akhenaton, funciona, mas quando Akhenaton morre, Tutankhamon assume, ele restaura o politeísmo. Tutankhamon era uma criança muito doente,
por conta das relações de incesto, que a gente falou agora há pouco, lembram, né? Então, por conta dessas relações de incesto, Tutankhamon era uma criancinha, meu Deus, coitado, muito doentinho, muito doentinho. Ele era bem doentinho, tá certo? E nisso que ele era doentinho, certo? Ele teve muitos problemas de saúde ao longo da vida e por isso ele morre muito jovem. No início da juventude, Tutankhamon morre. No final da adolescência, para início da juventude, Tutankhamon ele morre. Em decorrência desses vários problemas de saúde que ele tinha por conta dessas relações de incesto que os pais, avós, bisavós e por aí vai tinham tido, certo? A grande sacada de Tutankhamon, a importância dele, é porque é muito difícil uma tumba faraônica, uma pirâmide, ter chegado inteira até os dias atuais. Ao longo de mais de 5.000 anos, essas tumbas elas foram furtadas, invadidas, conquistadas. Então, Tutankhamon, ele de fato é uma exceção, certo? E isso é que chama a atenção do Tutankhamon. Só a máscara mortuária dele tem 11 quilos de puro ouro. A máscara mortuária, 11 quilos de puro ouro. Vejam o valor disto. Você for ver, procure na internet quanto custa 1 grama de ouro. Você vai comprar uma aliança, é comprado aqui, o ouro naquela aliança é comprado por grama. Tantos gramas de ouro, 5 gramas, 10 gramas de ouro. A máscara do cara é 11 quilos de ouro puro, certo? Fora o sarcófago dele, fora todas as outras joias e riquezas que foram enterradas junto com ele. E olhe que era um faraó extremamente pobre comparado aos demais. Tá certo, pessoal? Bom, para vocês, eu espero ter sido claro. Um abraço e até a nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Valeu!